sabiado, então estou sempre verificando se o microfone está ligado ou não, né? Mas enfim, vamos iniciar a aula de hoje, né? Que é uma aula bem importante. Grande dia, a história foi aquele, grande dia. Grande dia, eu vi que vocês ficaram tirando meu tempo depois no vídeo. Vocês ficaram dizendo, melhor aula, né? Ficaram no meu pé. Não. Eu só falei melhor dia porque nunca tinha acontecido. Aí foi engraçado. É, A não, gente mas tava a preocupado. sorte. Não, mas isso eu vi que tinha bastante mensagem no meu celular, tinha ligação, mas o que que acontece? O meu celular, eu não sei qual é o problema dele, por exemplo, tá ali, tá como se eu olhar, como se não tivesse nenhuma mensagem no WhatsApp. Aí eu entro no WhatsApp e começo a carregar 10 mensagens, porque eu tô cheia de grupo. Oi, E aí, você deve ter silenciado o grupo. oi, Lucas, bom dia. Não silenciei o grupo, pelo contrário, fica tudo ali, só que ele não Ou aparece no na tela principal. ou em configurações e vai nas notificações, vai ver que tá muito Já fiz tudo isso, já fiz e não adianta. Pessoal, E no não é teu, nem no a teu de WhatsApp, você, sabe o teu WhatsApp? é no Quando manda WhatsApp. quando manda mensagem não aparece. Sabe quando fica aqueles visualizado? Sim, sim. Quando fica aqueles os azulzinho ali no canto? Sei. Então, no teu fica só os dois cinza e tu responde igual. Ah, não fica marcando azul. Não, Ah, eu jurava que é um bagulho do marcava. iPhone, é um bagulho do iPhone. É, mas o meu problema nem é essa questão. A questão é que não aparece na tela. Tipo, agora, ó, vou mostrar, não sei se vai dar para enxergar. Tipo, agora tá aparecendo uma mensagem, tá? Como se só tivesse uma mensagem. Aí eu vou lá e abro o WhatsApp, tá? Conforme eu abri o WhatsApp, ó, já carregou um monte de mensagens, né? Não tem só uma mensagem ali. Ou seja, eu não vi a notificação de vocês me ligando, de vocês me chamando, né? Mas enfim, né? A minha preocupação maior é que vocês não tivessem a explicação do Simple Past. Foi quando eu me levantei, fui até o quadro, expliquei todo o passado, né? Verbo regular, verbo irregular. E isso no vídeo eu vi que vocês conseguiram ouvir, né? É depois ali, quando eu começo a fazer os exercícios, que começa, que mutou, que ficou em silêncio, né? Mas a parte da explicação do conteúdo vocês conseguiram. Mas também não seria problema, porque hoje eu vou retomar todo esse conteúdo de novo, né? Até porque a nossa prova é na sexta-feira que vem. A partir de amanhã vocês já começam com as avaliações, né? Então é importante a gente fazer hoje a nossa revisão de conteúdo. Eu só estou finalizando aqui de anotar as pessoas que estão em aula, eu não tinha anotado todo mundo, acabei esquecendo. O Lázaro, Lucas, 2 minutos e eu já começo a compartilhar aqui. Luísa Borges, Luísa Rax, as duas Manuelas, Matheus, só o Rosa, o Pietro. Perfeito, quase todo mundo hoje. Bom, gente, então, como eu estava conversando, né? Temos a nossa avaliação semana que vem. Vocês já receberam o conteúdo dessa avaliação, né? Mas hoje a gente vai passar item por item o que, que a gente trabalhou e o que, que pode aparecer para vocês na prova, tá? Então vamos lá, deixa aqui eu compartilhar. Vocês já estão visualizando a minha tela, estão me ouvindo, né? Estão todos aí? Estão, não estão? Agora eu vou passar a aula inteira perguntando: estão aí? Estão aí? Não, vou só dar uma acompanhada, né, para não acontecer de novo. Bom, gente, então no segundo trimestre, o que, que a gente trabalhou nesse segundo trimestre? A gente terminou ainda lá no livro 1, né, a unidade 3, tá? Que tratava, então, sobre alguns alimentos, sobre as refeições, sobre breakfast, sobre lanche, dinner, né? Então a gente conheceu. Oi? Sim, eu lembro.
Isso, então nós conhecemos um pouquinho mais dos alimentos, das culturas de outros países. A gente viu algumas comidas congeladas, né? A gente leu algum texto sobre isso, mas no resumo dessa unidade 3 lá do livro 1, o que basicamente importa para a gente? É as refeições. Breakfast, lunch, dinner, tá? E consecutivamente os quantificadores que a gente vinha trabalhando, as medidas, né? Porque na unidade 4 a gente começa séries com xícaras, né? Para fazer a receita, que foi a base do trabalho de vocês esse segundo trimestre, né? Para isso também. Oi. Pra mim tá travando muito, eu vou reentrar, tá? Tá ótimo, não tem problema. Para isso também, pessoal, a gente trabalhou e eu mostrei para vocês alguns advérbios de frequência, porque ali na unidade 3 ele trabalhava com alguns advérbios, dizendo então com que frequência ele comia comida congelada ou que se alimentava melhor, né? E aí eu trouxe para vocês essa tabelinha, né? Essa tabelinha, então, eu trouxe os principais advérbios de frequência. Na língua inglesa, a gente tem outros, mas os mais utilizados são esses, né? Então, a gente tem always, é aquela coisa que a gente faz sempre, né? Então, ela tem 100% de frequência na nossa vida. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Eu sempre tomo café da manhã, então, I always have breakfast. Né? Então, eu sempre tomo café da manhã. Eu tenho usually, que é usualmente, né? É 80% das vezes aí eu posso dar uma escapadinha aí um pouquinho, mas na maioria das vezes eu faço, ou seja, é mais do que a maioria. Often, eu tenho por 60%. Em alguns lugares vocês vão achar em algumas gramáticas que often é 50%, né? Sometimes, é aquilo que eu faço de vez em quando, né? Então, eu tenho ali como 30% das vezes marcada. Então, sometimes, né? De vez em quando eu faço alguma coisa. E never é aquele advérbio de frequência que expressa que eu nunca faço determinada atividade, tá? Que eu nunca trabalho com essa atividade. Então, aqui eu trouxe os principais advérbios de frequência para a gente relembrar alguma questão, no máximo, aí uma questão pode cair na prova, tá? Não mais do que isso, desses advérbios, até porque não tem necessidade, tá? Mas, ao menos uma questão aí, provavelmente, das 15, vocês devem encontrar a respeito deste advérbio, tá? Continuando aqui, pessoal. Oi? Tá bom. Tá? Continuando, então, entrando na unidade 4 ainda do livro 1, tá? Eu vou retomar unidade por unidade. Senhora, depois pode mandar esses slides do grupo? Posso, com certeza, posso sim. Então, eu vou retomar unidade por unidade para mostrar o que é mais importante de cada unidade, o que pode vir a aparecer para vocês de cada unidade. Porque dentro de cada unidade do livro, a gente trabalha com texto, a gente trabalha com áudio, a gente trabalha com exercício, mas o que é mais importante, né? Na unidade que vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção. Na unidade 4, foi a unidade que baseou o trabalho, né? O nosso trabalho do segundo trimestre. E o que vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção é nesses verbos que a gente trabalhou a respeito, então, de verbos relacionados aos alimentos, aos preparos dos alimentos, né? E isso a gente viu na página 195, né? A gente conheceu alguns desses verbos. Na página 197, ainda da unidade 4, a gente relacionou alguns verbos, aí tinha os verbos novos, né? Então, a gente trabalhou com esses verbos de cozinhar, de adicionar, de bater, de virar, de untar, de aquecer, né? Então, a gente tem add, a gente tem beat, cook, flip, grace, heat, melt, mix, pour, serve, que isso já está bem trabalhado, porque vocês trabalharam isso na receita, né? No trabalho que vocês apresentaram para mim, que apresentaram muito bem, né? Então, eu acho que isso é bem tranquilo, mas isso pode vir a aparecer aí uma, duas questões na prova, por ser um conteúdo que a gente trabalhou bastante, então, de vocabulário pode vir a aparecer, tá? E aí, pessoal, a gente passa, então, tá? Isso foi o que eu falei aqui para vocês. Uma coisa que é importante, que foi trabalhado também nessa unidade 4 do livro 1,
são as expressões how much, how many, né? Que a gente trabalhou que sempre quando eu tenho algo que é contável, eu vou usar a expressão how many. Sempre que eu tenho algo que é incontável, a expressão much. Mas isso a gente já tinha trabalhado no primeiro trimestre, né? Só que a gente trabalhou com os substantivos, que são contáveis e incontáveis. E para essas expressões, quando eu quero perguntar a quantidade que eu devo usar, eu devo sempre levar em consideração o substantivo ao qual eu estou me referindo. Então, se o substantivo é incontável, eu vou usar o much, porque o much, ele me dá essa ideia de não conseguir contar, de não conseguir mensurar. Enquanto how many, eu consigo contar o que eu devo utilizar, tá? Então, isso também é algo que é bem relevante para a gente prestar atenção. Mas, pessoal, de parte, ainda falando de vocabulário, então, a gente entra no segundo livro, tá? A gente entra na unidade 1 do livro 2, né? Aqui eu botei um exemplo, que foi a página 151, onde a gente trabalhou com algumas profissões, tá? E vocês vão encontrar aí na semana que vem uma atividade de revisão, onde eu peço para que vocês citem aí algumas profissões que a gente aprendeu. Tá? Então, amanhã abre uma atividade no plural, semana que vem abre outra para preparar vocês para a prova, porque dali é o que eu vou tirar para fazer as avaliações que eu ainda vou fazer hoje à tarde, essas provas de vocês, tá? Então, a gente viu algumas profissões, né? Várias profissões. Então, eu tenho ali a nurse, quando eu quero me referir a uma enfermeira, a coach, quando eu quero me referir, então, a um treinador, a singer, uma cantora, a journalist, a politician, a game designer, an artist, an architect, a lawyer, a barber, a dentist, a musician, firefighter, an actor, an engineer, a hairdresser, a policy officer, a pilot, a business person, a doctor, a plumber, a electrician, tá? Então, aqui a lista inteira de profissões que a gente aprendeu. Como isso pode aparecer na prova para vocês? Eu colocar alguma imagem e vocês marcarem ali referente às profissões que aparecem aí na imagem. Ou, por exemplo, uma que possa vir. Marque a alternativa que possui apenas as profissões em inglês, né? E aí eu colocar uma lista relacionada aí com cada alternativa com 5, 6 palavras e vocês terem que marcar aquela alternativa que tem apenas as profissões em inglês, tá? Eu já estou dando, assim, dicas que eu tenho na minha cabeça de questões que eu vou montar, que eu ainda não montei, né? Como eu falei para vocês, eu já fiz só do quarto e quinto. Quarto e quinto, hoje de tarde eu pretendo fazer sexto e sétimo, né? Então, aí, para deixar mais ou menos uma ideia do que vai cair para vocês na prova, mas a ideia que eu tenho é essa. Nada de complicar, nada de fazer coisas diferentes, até porque a gente entra agora com os conteúdos gramaticais que a gente vai ter na prova. E essas, sim, vão corresponder a em torno de 70% da prova. O que a gente vinha conversando agora, eu vou botar uma questão de cada, né? Uma questão de profissões, uma questão de verbos relacionados à produção de alimentos, uma questão de how many, how much, uma questão ali de referente a café da manhã, almoço, jantar. Mas o que vai vir o grande peso dessa prova? É o passado. Tá? Então, tanto o simple past quanto o verbo to be, que a gente trabalhou no passado, esses vão ser os dois carros-chefes da prova, da nossa avaliação, tá? Que é o que eu entro agora. Então, to be simple past, né? O que a gente viu do verbo to be no passado? A gente viu ele na forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. O verbo to be no passado, ele é um verbo irregular da língua inglesa, porque ele é o verbo be, que é o verbo estar, né? Tanto o verbo ser como o verbo estar. Isto no presente. Como que ele é no passado? Eu tenho duas alternativas para usar ele. Eu uso o was ou o were. Quando que eu vou usar o was? Eu uso o was no singular. Então, eu uso o was para I, para he, para she e para it. Agora, quando que eu uso o were? Para dizer que eles eram, né? Então, eu uso no plural. Eu uso no you, no we,
no they e no you novamente, né? Porque o you a gente entra no singular e no plural. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter bastante não, mas das 15 questões aí eu já devo ter falado umas 5 que eu imagino, e aí mais umas 3, 4 ou 5 de verbo to be no passado. E, se não me engano, na semana que vem abre um exercício para vocês completarem as frases com o verbo to be no passado. Então, é só ver. Se a frase está no singular, eu trago para was. Se a frase está no plural, were. Como que eu faço, pessoal? A negativa desses verbos, né? Desse verbo to be no passado. Então, eu vou fazer... Wasn't, isso mesmo. Eu vou trabalhar com wasn't, que é a forma contraída, é a forma mais comum. Sim. Mas, se em algum momento eu não definir que tem que ser a forma contraída e na alternativa tiver was not, também tá certo. Assim como were, na forma negativa, eu tenho weren't, né? Isso mesmo. Ou na forma full form, eu tenho were not, né? Forma interrogativa, se eu tiver que trazer alguma frase para vocês na forma interrogativa do to be no simple past, lembrando sempre, lá lembra do verbo to be na afirmativa. Como que eu faço uma pergunta? Eu inverto a posição do sujeito com o verbo, né? Então, nesse momento é a mesma coisa, eu tenho que trazer o verbo to be para frente. Então, was I, were you, né? Então, eu trago esse verbo to be, was ou were, para o início da minha frase, para trazer, então, para a forma interrogativa, tá? Eu acho que esse do simple past, do to be simple past, ele é o mais tranquilo para vocês. O que pode acontecer de acarretar alguns problemas é no que a gente vai ver logo a seguir, que é o simple past dos outros verbos, né? Que aí a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Porém, eu avisei para vocês que na prova de vocês só vão encontrar os verbos regulares, né? Está lá no conteúdo de vocês como regular verbs. Só que os verbos regulares, na verdade, eles são os mais chatos, porque eu tenho que prestar atenção em 4 regras que eu vou mostrar logo a seguir, que foi o que eu expliquei na semana passada para vocês, tá? Vamos lá, gente. Página 154 ainda da unidade 1. Deixa eu ver se foi da unidade 1, acho que foi. Foi, da unidade 1. A gente criou frases com o verbo to be no passado. E como assim a gente criou frases? A gente falou de pessoas que já haviam falecido, né, que não estão mais com a gente, para dizer que elas eram ou que elas estavam fazendo lá no passado, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe was actress. Ela foi atriz, né? Então, que ela já faleceu, eu tenho que dizer que ela era americana. She was American, né? Então, todos esses exercícios que a gente fez na página 154, a gente usava o verbo to be no passado de forma singular. Por quê? Porque a gente falava de cada um desses personagens aqui que fizeram história, né, no mundo, na cultura, né? Então, aqui a gente, como trabalhou apenas com uma pessoa, eu sempre usei o was. Se nesse momento aqui eu estivesse falando de uma ou 2 ou 3 pessoas, eu usaria o verbo to be no passado para plural, que seria o were, né? Então, aqui só para mostrar o que a gente fez, isso aí tudo eu mando para vocês, esses slides, sem problema nenhum, tá? Então, resumo dessa primeira unidade do livro 2 de vocês. Profession, né? Profissões, que pode vir a aparecer como imagem para vocês marcarem, ou como uma alternativa que só contém as profissões em inglês, né? Sempre trabalhando com essas profissões que vocês têm aí, tá? Com que a gente viu no nosso dia a dia, nas nossas aulas online, tá? Além disso, nessa primeira unidade, vocês tiveram esse primeiro contato com o verbo to be no passado, né? Então, was e o were, tá? Na segunda unidade, pessoal, a gente começa a já trazer um pouquinho para vocês dessas marcas de tempo do simple past, né?
Então, a gente continua batendo no to be no passado, né? Vocês continuaram trabalhando com alguns exercícios na forma negativa e na forma interrogativa, mas aqui na página 161, eu já trouxe, o livro já trouxe para vocês algumas marcas do passado. E que marcas são essas? O Simple Past, ele é utilizado para falar de algo que ficou para trás, tá? Que não vai voltar a acontecer novamente. Para isso, eu posso fazer uso de algumas marcas. As marcas para dizer de quando aconteceu determinado fato. Ou seja, foi no ano passado, foi ontem, foi essa manhã, foi ontem à noite, foi no último mês, foi no último ano, foi na última semana. E aqui a gente tem exatamente isso, tá? Então, aqui a gente tem em negrito, na página 161, se vocês estão assim, junto comigo acompanhando, na página 161 do segundo caderno, vocês encontravam essas marcas do passado. Ou seja, last year, yesterday, this morning, last month, last week, last night. Então, esse last é sempre para dizer que foi a última, né? Então, last year, o último ano. Yesterday foi ontem. This morning significa que hoje agora já é de tarde e algo aconteceu essa manhã, né? Ou seja, já ficou para trás. Last month é o último mês. Last week, última semana. Last night, na última noite, né? E aí, nesse quadrinho, eles trabalharam com a forma interrogativa do verbo to be no passado, que é o que eu falei para vocês. Inverte a posição do sujeito com o verbo. Verbo to be no passado, pensa na mesma característica lá no verbo to be na afirmativa, né? No simple, no presente. Eu trago o meu verbo to be para frente para transformar em interrogativa, tá? E aí, foi isso que vocês tiveram que cuidar, tiveram que ver se a frase estava no singular, usava então was, estava no plural, usava were, e fazia a short answer. Qual é a short answer do verbo to be no passado? Yes, I was, né? Ou no, I wasn't. Agora, qual é a forma do verbo to be no passado lá no plural? Yes, you were, no, you aren't, né? Que nada mais é do que utilizar o auxiliar na negativa quando for negado e na afirmativa quando for para confirmar, tá? Então, acho que aqui a gente não teve problema, até porque vocês têm já aqui ó, alguns completos, como, por exemplo, yes, he was, no, he wasn't. Ou esse aqui não está completo, mas a gente pode fazer yes, they were, para afirmar, sim, eu estava, eles estavam. No, they weren't, não, eles não estavam, né? Então, nada mais é que essa short answer, ok? E aí, pessoal, a gente realmente entra na terceira unidade do livro de vocês, onde a gente trabalha com o Simple Past, né? E aí, nessa terceira unidade do livro de vocês, lá na página 169, a gente tem uma tabelinha de verbos onde vocês têm que completar algumas lacunas, e que foi aí na semana passada que eu fiquei sem áudio, né? Que vocês têm que completar para fazer os verbos no passado. E como assim? A página 169, a gente tem o Simple Past, tá? Simple Past do texto que a gente retirou na página 168, que foi que eu li todo o texto para vocês e vocês não me escutaram, tá? Essa página 168, vocês têm o texto e vocês têm alguns verbos em negrito, verbos regulares e verbos irregulares, onde vocês têm eles aqui de novo na página 169. Então, quem quiser fazer um estudo já para a prova, tanto de verbos regulares como irregulares, pode fazer essa página 169 para revisão, para estudo de vocês, tá? Mas a explicação vocês pegaram. Então, o que a gente tem? A gente tem, pessoal, o passado em inglês, a gente viu o verbo to be no passado, mas eu tenho outros verbos que trabalham, né, no inglês, eu não tenho só o verbo to be. Eu tenho o verbo play, eu tenho o verbo watch, try, o verbo go, o verbo talk, o verbo think. Então, eu tenho uma infinita combinações de verbos que podem trazer para o passado. Para fazer isso, eu tenho que prestar atenção se ele é um verbo regular ou é um verbo irregular. Lembrando que a prova de vocês
a gente só vai trabalhar com os verbos regulares, tá? O que são os verbos regulares em inglês? Os verbos regulares geralmente são aqueles verbos que possuem o final ed no final do verbo, tá? Como, por exemplo, o verbo play, que é o verbo jogar, né? Eu vou lá e vou acrescentar o ed no final. Então, eu joguei. I played soccer yesterday. Eu joguei futebol ontem, tá? Então, aqui eu só fiz o acréscimo do ed. Como eu só fiz o acréscimo do ed? Porque eu tenho 4 regras que eu tenho que cuidar quando o verbo ele é regular, tá? O verbo regular, ele tem essa característica do ed, mas eu tenho que prestar atenção nas terminações dele, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês têm nesse slide, que foi o mesmo slide, eu acho que eu apresentei na semana passada, o verbo dance, né? O verbo no infinitivo to dance, que é o verbo dançar. Ele é um verbo regular. Primeira coisa, como por mais que na prova de vocês não caia verbos irregulares, eu aconselho a vocês terem a tabela de verbos irregulares, porque isso vai facilitar para vocês na hora de identificar se ele é um verbo regular ou não. Por quê? Porque o verbo irregular, ele tem uma tabela já pré-definida. Eu já tenho os verbos que são irregulares, né? Porque são verbos que alteram totalmente a sua forma. Então, por exemplo, o verbo go, no passado, ele se transforma em verbo went. O verbo broke, que é o verbo quebrar, ele se transforma em outro verbo, e assim por diante. Eu não me lembro se eu cheguei a mandar para vocês a tabela dos verbos irregulares. Eu estou vendo que tem mensagem ali no chat, deixa eu ver o que é. Travei, gente? Não, Sora, era meu computador, eu já consegui consertar. Ai, que susto! Não, mas vamos continuar. Eu não lembro se eu já mandei a tabela de verbos irregulares para vocês, mas eu vou mandar de novo, tá? Lá no WhatsApp, junto com esses slides. É importante vocês imprimirem essa tabela, porque ela não cai na prova hoje, mas vocês vão utilizar durante o ano agora comigo, tá? Porque a gente vai continuar trabalhando com o passado. Então, é importante vocês terem ela na mão. Por quê? Porque se cai um exercício onde vocês têm que completar com verbos, vocês precisam identificar se ele é regular ou não. Por mais que a gente saiba que na prova só vai cair o verbo regular, eu acho que não custa vocês terem à mão essa tabela de verbos irregulares, tá? Ao menos para já vocês, se tiverem uma dúvida ali de um texto, por exemplo, que eu posso trazer no passado, vocês já conseguirem identificar, tá? Mas aqui, gente, eu tenho o verbo dance, então, né, o to dance, que no infinitivo, gente, por ele ser um verbo que termina já com a letrinha E no final, eu não preciso adicionar novamente um E. Eu vou só acrescentar o D para trazer ele para o passado, né? Então, todos aqueles verbos que terminam com a letra E, eu não dobro aquela vogal. Eu não preciso adicionar mais um E. Eu simplesmente vou colocar o D no final para trazer o verbo para o passado. Como, por exemplo, I danced, you danced, he danced. E aí, qualquer pronome pessoal não muda. O verbo fica sempre o mesmo, tá? Agora, como é que eu trabalho a negativa e a interrogativa no passado? A negativa e interrogativa, pessoal, eles são realizados com o auxiliar did, tá? Ou seja, na forma negativa, quando eu quero negar que eu não dancei, que eu não fiz determinada atividade, eu vou utilizar na forma negativa o meu sujeito, como vocês têm aí, I, o meu auxiliar do passado, que é o did, e o not. Só que esse did not, a gente pode usar ele de forma contraída para didn't, tá? Então, I didn't dance. Eu não dancei. No momento que eu utilizo o meu auxiliar na frase, ou seja, na negativa e na interrogativa, o verbo da ação que acompanha, ele não flexiona. Vocês observam aqui, ó, que ele não vem com essa letrinha D, tá? E isso vocês têm que cuidar, porque isso pode ter certeza que eu vou fazer. Na prova lá vou colocar, para marcar, coloque, ó, transforme tais frases para negativa. E aí eu vou colocar frases que tenham o auxiliar e que tragam o verbo também para o passado. E tá errado,
Porque o did, no momento que eu utilizo, ele já é a minha marca do passado. Então, eu não preciso mexer no verbo. O verbo vem no infinitivo sem o to, que a gente fala, né? Então, vocês percebam, na afirmativa, eu tenho a terminação ed. Na negativa, eu não tenho, nem na interrogativa, porque eu não preciso flexionar, porque eu já usei o did. Então, isso pode anotar aí. Se está anotando, presta atenção, porque vai ter na prova uma alternativa, 2 alternativas que vai para confundir vocês no momento de utilizar o auxiliar, eu também transformar o verbo no passado. E tá errado, tá? Então, vocês têm que cuidar isso. Forma interrogativa, gente. Forma interrogativa, a gente tem que pensar no mesmo tempo verbal que a gente já vem trabalhando do to be no passado, do verbo to be no presente. O que eu faço na interrogativa? A minha marca do verbo sempre vem no início. Ou seja, na interrogativa, eu começo a minha frase com o did, que é o meu auxiliar do passado. Então, did I dance? Eu dancei? Tipo assim, né? Fazendo uma pergunta para mim mesmo. Então, eu uso primeiro o did, tá? Quando que esse did não vem primeiro numa frase interrogativa? Quando eu tenho aquelas minhas WH question que a gente viu, como, por exemplo, quando eu quero perguntar onde, né? Onde você morou? Where did you live? Onde você morava, né? Ou quando eu quero saber alguém, quem fez algo? Who did that? Quem fez isso, né? Quando eu quero saber quando aconteceu algo, quando eu quero saber o que ou por que aconteceu algo, né? Então, quando eu tenho aquelas marcas de perguntas, que são as WH question, que a gente chama, ela sempre vem primeiro. Se não tenho WH question, eu venho sempre com o meu auxiliar primeiro, que na forma interrogativa aqui do passado é o did, tá? Esses slides vocês vão receber, tá, gente? Então, fiquem tranquilos aí se não conseguirem acompanhar. Quais são as 4 regras do verbo regular? Eu vou ter que dar uma apuradinha aqui, né? Já 10h41. 4 regras do verbo regular. A primeira eu já falei. Aqueles verbos que terminam em E, eu só devo acrescentar o D no final. Afinal, eu não preciso dobrar a minha última vogal. Ele já termina com E. Então, to love, no presente, eu tenho loved no passado. Lie, eu tenho lied no passado. Arrive, eu tenho arrived no passado. Então, eu acrescentei o D, tá? Verbos que terminem em consoante, vogal e consoante, que é aquela CVC que a gente chama, né? Mas que sejam monossilábicos, ou seja, que sejam verbos curtinhos, eu não consigo dividir em sílabas, ou que a sílaba átona seja na última, ou seja, eu divido em sílabas e a sílaba mais forte ficou na última, né? Aí eu tenho que dobrar a minha consoante, ou seja, stop. Eu tenho a sílaba mais forte no final, stop. E eu também não vou dividir ele em sílabas. Então, eu vou dobrar a minha última consoante, porque ali está em negrito, ó. Consoante, vogal e consoante, né? Control. Eu tenho a minha sílaba mais forte no final, control, né? Então, eu tenho uma vogal, uma consoante, vogal e consoante. Dobro a última consoante. Oi? Eu tenho isso no meu caderno. Isso, porque esse conteúdo eu passei há umas 2 semanas atrás no plural para vocês copiarem, né? Então, por mais que vocês não tenham lido isso, por exemplo, recebam os slides, não olhem, vocês já copiaram isso no caderno, tá? E assim por diante. Então, Aula. Oi? Os exercícios que passou no plural. Não. Pois é, eu vou tentar corrigir, né? Mas vou ter que correr, tô estourando aqui. Bom, vamos só terminar essas regrinhas do Y aqui, pessoal. Verbos que terminem em Y e venham precedidos de consoante, eu tiro o Y e coloco IED, tá? Verbos que terminem em Y e venham precedidos de vogal, eu coloco o ED no final e não mexo nele. Então, o que eu tenho que fazer? Terminou em Y, cuida o que precede ele. Se precede uma consoante, eu vou tirar esse Y e vou colocar IED. Se precede uma vogal, eu só vou adicionar o ED no final, tá?
Aqui, gente, os verbos irregulares, como eu falei para vocês, eu não vou tomar aqui porque, né, eu quero corrigir os exercícios do plural e vocês não vão ter eles na prova para completar, por exemplo, com uma frase, né? Vocês podem ter ele em algum texto, em alguma frase, mas não diretamente para completar. Mas verbos irregulares, existe um número finito de verbos irregulares. Então, vocês têm isso na tabela de vocês, tá? E aí, pessoal, vamos passar aqui para a correção dos exercícios que eu mandei para vocês lá no plural na semana passada, que eu já tinha deixado pronto e agora ele sumiu, né? Porque é assim as coisas. Vamos lá. Aqui, ó. Pessoal, uma coisa preocupante. Eu mandei na semana passada, a atividade já encerrou. Vocês são 22 e só 10 alunos olharam, tá? Ou seja, tenho 12 alunos que sequer abriu a atividade para ver o que era para fazer, tá? Já deu prazo. Já encerrou o prazo. Já deu prazo encerrado. Tá? O prazo sempre encerra na véspera da nossa aula, na terça-feira. Professora, Oi. ali aparece que eu fiz. Eu olho no final, tá, Matheus? Olha no final. Gente, então vamos aqui. Tá bom. A gente vai, então, só corrigir os verbos aqui, regulares e irregulares. Eu pedi que vocês escrevessem o verbo no passado. Então, por exemplo, o verbo like é um verbo que termina em E, eu vou só adicionar o D. Então, liked. O verbo dance, vocês já tiveram ali como exemplo no slide. Eu também vou acrescentar o D no final, danced. O verbo stay, pessoal, lembra que eu falei verbo que termina em Y, eu devo cuidar o que precede ele. O que precede esse stay? Uma vogal. Se é uma vogal, eu vou só fazer o acréscimo do ED, tá? O verbo learn, que é o verbo aprender, eu vou simplesmente acrescentar o ED para trazer. Quando o verbo não se encaixa em nenhuma dessas 4 regras que a gente conversou, o que eu faço? Adiciono o ED. Se ele não é verbo que termina em Y, ele não é verbo que termina em consoante, vogal ou consoante, ele não é um verbo que termina em E, eu simplesmente vou acrescentar o ED para trazer ele no passado, tá? Então, learn, eu tenho learned, com ED no final. Visit, eu tenho visit, com ED no final. Talk, eu tenho talked, com ED no final. Então, esses são os verbos aqui regulares que podem vir a aparecer como frases para vocês fazerem, preencherem ali no... Então fica, tipo, liked, danced, stayed. Stayed, yes. Eu não tiro o Y, ele permanece ali, eu só adiciono o ED. Tá. Tá? Aí aqui, pessoal, eu também trouxe os verbos irregulares, né? Então, todas essas linhas aqui são verbos regulares. Aqui vocês podem perceber que eu errei, ó. Eu tô vendo agora na letra C que o verbo não é sell, o verbo é see, né? Então, não é... Tá errado ali, vocês podem corrigir na letra C. Gente, o verbo go, no passado, ele se transforma em went, tá? Então, o verbo go se transforma em went. O verbo write se transforma em wrote. Em vez de ser com i ali, eu tenho com o, wrote, tá? O verbo see, que é esse verbo que eu queria mostrar para vocês, né? Só que, na verdade, saiu esse L a mais, é o verbo enxergar, é o verbo ver. Ele se transforma em só, que é S-A-W, tá? O verbo lose, pessoal, eu estou consultando aqui, agora eu lembrei. O verbo lose, ele se transforma em lost no passado, tá? O verbo drive, ele se transforma, vamos ver aqui, em drove, tá? Ele vai no passado para drove, tá? Na verdade, agora olhando aqui, o verbo sell é o verbo vender, gente. Eu botei certo, tá? Tanto que eu tenho se ali embaixo, ó, na letra F. O verbo sell é o verbo vender, que no passado ele se transforma para sold, que é o vendido, tá? Então, aqui vocês têm a tabelinha de verbos irregulares para consultar as respostas de vocês, tá? Amanhã abre mais uma atividade, vou mostrar aqui para vocês, mais uma atividade de Simple Past, tá? Então, preste atenção, gente, a atividade no plural, ela soma no total de 3 pontos para vocês, tá? Então, vocês têm que realizar elas. Então, aqui, Oi? Como é que fica o céu? O céu fica sold, que é S-O-L-D, sold, que é o vendido, tá?
Essa Bom. atividade é o que abre aqui para vocês amanhã. Ó. Vocês têm uma frase no presente, vocês têm que trazer ela para o passado usando aquela marca que a gente viu na página 161. Ou seja, last year, last week, last Saturday, last night. Então, o que vocês têm que fazer? Fazer a frase, trazer o verbo que está em negrito aqui para o passado e acrescentar a marca do passado ali no finalzinho da frase, tá? Então, é só isso. São todos verbos regulares também, porque são os verbos que vão cair para vocês lá na avaliação, tá? E na semana que vem, abre outro exercício para vocês, que eu já lancei ontem, tá? Que é uma revisão para a prova aqui, revisão para o 7º ano, onde eu tenho, vai abrir um pouquinho antes, abre na terça-feira, se não me engano, abre dia 15, ó, para vocês completarem aqui com os verbos, primeiro com was e com were, depois para transformar as frases em negativa e interrogativa, depois para completar com o passado, com todos os verbos regulares, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois para transformar as frases em negativas e interrogativas, tá? Isso na semana que vem, antes da avaliação de vocês, abre no dia 15, tá? Gente, dúvidas? O que vocês têm de dúvidas para a prova? Não? Vocês sabem que vocês têm meu WhatsApp ali, vocês podem me chamar na hora de estar realizando algum exercício, até porque o exercício que abre amanhã e abre na semana que vem, a gente não vai conseguir corrigir antes da prova. Então, se tiver alguma dúvida, não hesitem, podem me chamar no WhatsApp, que eu esclareço para vocês. Às vezes posso demorar um pouquinho, porque se eu estou em outra aula, ou se eu estou fazendo alguma coisa, eu não consigo responder na hora, eu já nem leio a mensagem, eu só leio quando eu sei que eu vou responder. Então, vocês podem ficar bem tranquilos com isso, que eu não tenho problema em tirar dúvidas de vocês pelo WhatsApp, tá? Gente, vou interromper a gravação aqui. Desejo uma boa prova para vocês.